Bom dia, pessoal. Na verdade, boa tarde, né? Já é 12 e 12 ali. Já que eu não falei para vocês sobre grupos diedrais, eu resolvi usar exatamente esse tipo de grupo como um exemplo para a gente calcular aí algumas classes de conjugação, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou só apresentar, certo? Um exemplo de grupo diedral e em seguida eu vou colocar um outro vídeo onde eu faço um exemplo calculando uma classe de conjugação, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que é essa história aí do grupo diedral, certo? Então, aqui eu vou dizendo, né, o que é um grupo diedral. Ele é o grupo formado pelas simetrias de um polígono regular, né? No caso aqui o dn, certo? Esse n é um número natural aí, vai ser o número de lados de um polígono regular que eu vou considerar. E aí, esse grupo vai ser formado pelo conjunto das simetrias desse polígono regular, certo? E a operação vai ser a composição dessas simetrias. Então, assim, eu sei que a conversa está parecendo esquisita. O que quer dizer uma simetria de um polígono regular, né? E o que quer dizer compor simetrias de um polígono regular? Então, aqui em seguida eu vou fazer um exemplo, né? Eu vou pegar o grupo diedral D4, né? Que eu estou considerando um polígono regular de 4 lados, tá? E aí a gente vai entender quem são as simetrias e como é que a gente calcula a composição dessas simetrias, tá? Então, quem é que vão ser os elementos desse grupo, né? Os elementos desse grupo vão ser as simetrias do quadrado, né? A gente está pegando aí um polígono regular de 4 lados. Então, o que que a gente faz? A gente, é, a gente enumera aqui, né, os seus vértices, tá bom? A gente ordena eles bonitinho aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer, né? Vamos entender aqui quem são essas simetrias, né? A gente vai entender essas simetrias como certos movimentos que nós vamos fazer com esse quadrado, certo? De modo que a gente não pode alterar a figura, tá? A gente vai fazer movimentos rígidos nesse quadrado aí, certo? De modo que a gente não altera a figura. Lembrando, esses movimentos, como eles são rígidos, né? O vértice 1, ele sempre precisa estar oposto ao vértice 3 e o vértice 2 sempre precisa estar oposto ao vértice 4. Então, nós vamos trabalhar com simetrias, né? A gente não vai trabalhar com distorção dessa figura, tá? Então, o primeiro elemento desse grupo diedral D4 que a gente conhece vai ser o elemento neutro, certo? Que ele vai transformar esse quadrado aqui nele mesmo, tá? Não vai alterar em nada, você vê que está todo mundo aí no seu devido local, certo? Vértice 1 está na posição dele, o vértice 2, o 3 e o 4 também, tá? Ok, até agora não teve nada de muito interessante, então vamos ver aqui a nossa próxima transformação. Tá, aqui eu tô apresentando aqui as transformações planas, né? Embora eu esteja dando esse nome, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês são elementos do nosso grupo diedral, tá? O primeiro elemento é o elemento neutro, que ele transforma esse quadrado nele mesmo, tá? O segundo elemento é uma rotação de π sobre 2 radiano, ou seja, 90 graus. Você vai pegar, né, o quadrado aqui, tá? E vai rotacionar ele 90 graus no sentido aqui. Nesse sentido aqui, ele é o sentido horário, é? Eu nunca sei. Eu acho que é anti-horário, viu? Deixa eu olhar aqui pro relógio. Eu acho que é anti-horário. É anti-horário, tá? Então a rotação aí é no sentido anti-horário, certo? Ó, o 1 veio para cá, né? Ó, observa que o 1 está aqui. O 2 veio para cá, ó, observa que o 2 está aqui, certo? Então a gente faz essa rotação, tá? Então nós produzimos a mesma figura plana, certo? Só que aí a gente deu uma espécie de trocada nos vértices, né? Mas note que a gente não quebrou a lei principal, que é o seguinte. Vértice 1 está oposto ao vértice 3, vértice 2 está oposto ao vértice 4. Tá bom? Próximo elemento é uma rotação de π radianos, ou seja, 180 graus. Né? Ou seja, o vértice 1, ele rodou 90, vai rodar mais 90, vai vir para cá. Ó, que é exatamente o que acontece aqui, certo? Vértice 2, eita,
ele vai fazer o que? Ele rodou 90, roda mais 90. Aparece aqui, né? Ou seja, ele vai lá para o seu oposto, né? No caso, ó, tá aqui o 2, certo? Então, novamente, a gente fez uma operação aí, né? E construímos uma figura igual aí, ó. Continua sendo um quadrado, a diferença é que mudou a ordem aí dos vértices, tá? E aqui a gente ainda tem uma rotação de 3π sobre 2 radiano, né? Que é 270 graus, tá bom? Ó, tá aqui o vértice 1, por exemplo, ele rodou 90, rodou 180, rodou 270, tá? Então você vai ver aqui, ó, que ele terminou aqui, certo? É a mesma coisa para os outros vértices aí, tá? Então, isso aqui vão ser 4 elementos do nosso grupo, tá? A transformação que não faz nada, que é o elemento neutro. A transformação que rotaciona 90 graus, a que rotaciona 180 graus e a que rotaciona 270 graus. E essas vão ser as nossas transformações planas, tá? Em seguida, a gente tem as transformações espaciais, certo? Por que espaciais? Porque a rotação, ela é algo que a gente faz ali no próprio plano, né? Espacial não. Espacial permite a gente girar e fazer algumas outras coisas. Lembrando que a gente quer sempre terminar com essa figura bonitinha nessa configuração. Uma coisa que você pode estar se perguntando é o seguinte: onde é que está a rotação de 360 graus? Gente, se você pegar uma coisa e rotacionar 360 graus, ela termina na mesma posição, tá? Então, rotacionar 360 graus é exatamente isso aqui, ó. É o elemento neutro, não vai mudar nada, tá bom? Então, essas são as nossas transformações planas, e aqui a gente começa com as transformações espaciais. A primeira delas é aqui, ó, a reflexão no eixo 1, 3, né, ó. Isso aqui vai ser o nosso eixo 1, 3, né? Aí, ó, circulou aí do jeito todo doido, mas enfim. E aí, o que que a gente faz? A gente rotaciona em torno desse eixo, certo? E aí, o que que acontece, né, ó? O vértice 2 estava aqui, foi lá para baixo. O vértice 4 estava aqui, onde está o vértice 2, e foi lá para cima, certo? Ó. Note que no começo aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4, tá bom? Ou seja, a única coisa que aconteceu aí foi trocar o vértice 2 de lugar com o vértice 4. A gente fez uma rotaçãozinha aí no espaço, mas nós terminamos com a nossa figura do jeito que a gente queria, né? O quadradinho aí está na posição bonitinha, certo? E é isso, a gente não alterou a nossa visão do nosso polígono, tá? Próxima transformação espacial é a reflexão aí no outro eixo, né? Ó, no eixo 2, 4. E aí, novamente, o que acontece é simplesmente trocar o vértice 1 e 3 de posição, né? A gente rotaciona, faz essa rotaçãozinha aqui, tá bom? Próxima transformação espacial é a gente rotacionar esse quadrado horizontalmente. Na verdade, o eixo aí da reflexão, né? Ele é o eixo horizontal, tá? Mas o movimento que a gente faz é um movimento vertical, né? Mas enfim, eu tô usando essa nomenclatura aqui, tá? Aqui, na verdade, não é uma reflexão horizontal, é uma reflexão em torno do eixo horizontal, mas a reflexão ela é vertical, né? Mas enfim, pouco importa, tá? Só para você entender, lembrando, né, que o 1 estava aqui e o 4 estava aqui, né? Quando a gente rotacionou, eles trocaram de lugar. O 2 estava aqui e o 3 estava aqui. Quando a gente rotacionou, eles trocaram de lugar, certo? Então, o que que essa transformação faz? Ela troca o 2 de lugar com o 3 e troca o 1 de lugar com o 4, certo? E a nossa última transformação espacial é essa, né? A gente faz uma reflexão aí em torno do eixo vertical. Troca o 1 de lugar com o 2, né? Não sei se você lembra, o 1 ele ficava nessa posição. E aí troca o 3 de lugar com o 4, né? Se você for lembrar também, você vai lembrar aí que o 3 ele estava nessa posição aqui que o 4 está agora, certo? Ou seja,
como é que funcionam os elementos desse nosso grupo D4? Eles são movimentos aí e essencialmente o que eles fazem é trocar os vértices de lugar obedecendo algumas regras, né? E uma regra que sumariza tudo isso é que você precisa preservar, né, a relação entre os vértices opostos aqui, tá? Vértices que começam opostos devem permanecer opostos, tá? Essencialmente é isso, né? Se você obedecer essa regra, você não vai estar fazendo nenhuma deformação no seu quadrado, tá? Ou seja, a gente realmente está trabalhando com operações que deixam a nossa figura simétrica, tá? Não muda a nossa figura, tá? A gente continua vendo um quadrado. A diferença é que a localidade dos vértices vai mudar, certo? Então esses vão ser os elementos do nosso grupo D4, ou seja, a gente tem 4 transformações espaciais e 4 transformações planas, ou seja, a gente tem um grupo de 8 elementos, tá bom? E aí tem outra coisa interessante que é o seguinte, ó, a gente consegue realizar esses elementos do grupo D4 como permutações, ó. Olha só, porque o que aconteceu, né? Ó, no começo o vértice 1 ele estava aqui e eu troquei onde tinha um 1, apareceu aqui um 2, ó. Então eu posso dizer que esse elemento ele faz o quê? Ele pega o vértice 1 e leva no vértice 2. Aquela história da permutação, ó. O 1 vai no 2, certo? E o vértice 2 que estava aqui, onde tinha o vértice 2, agora tem o vértice 3, certo? Então, o 3, desculpa, onde tinha o vértice 2, agora tem o vértice 3, certo? Então, a gente sabe que o 2 vai no 3, exatamente o que tem escrito aqui nessa outra representação. E onde tinha o 3, que era aqui embaixo, ó, agora a gente tem o 4. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o 3 ele foi no 4, né? Ó, exatamente o que está escrito aqui. E em seguida o que está escrito é que o 4 foi no 1, né? Aqui o 4 volta aqui para o 1, certo? Que é exatamente o que acontece, onde tinha o vértice 4, agora tem o vértice 1, certo? Então, olha só que legal. A gente começou a construção desse grupo com um objeto totalmente diferente, assim, com um quadrado, e a gente enumerou seus vértices. E a gente está construindo um grupo formado pelas simetrias desse quadrado, ou seja, pelos movimentos que tornam essa figura simétrica, né? Simétrica no sentido de que você não alterou aí a natureza da sua figura. E a gente está considerando, a gente está conseguindo realizar os elementos desse grupo, né, como permutações, tá? Só uma coisa para deixar claro, né? Eu estou dando um nome aos elementos aqui, né? A transformação plana que deixa o quadrado imóvel, digamos assim, eu estou chamando de E. A transformação, né, que faz essa rotação de 90 graus, estou chamando de R1. A rotação de 80 graus, estou chamando de R2, certo? Essas coisinhas que tem aqui é o nome que eu estou dando aí para as coisas, né? E aí a gente vê aqui, ó, na rotação de 180 graus, que a gente tem essa permutação aqui para representar ela, ó, tá? Aqui, não sei se você lembra que era o vértice 1. Agora a gente tem o vértice 3, certo? Aqui era o vértice 2, agora a gente tem o vértice 4, ó, o 2 foi no 4, tá? Aqui a gente tinha o vértice 3, agora a gente tem o 1, então o vértice 3 foi no vértice 1. E aqui a gente tinha o 4, mas agora a gente tem o 2, então o vértice 4 ele se transformou aí no vértice 2, certo? E aí o que está escrito aqui abaixo é a forma de representar essa permutação aí em azul, tá? O que está escrito em azul e o que está escrito em roxo é a mesma coisa, né? Não sei se você lembra, mas tem duas formas da gente apresentar aí uma permutação, tá? E aí a gente pode fazer a mesma coisa, você pode verificar, certo? Aí depois, tá? Não vou perder muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí, da mesma forma, a gente pode fazer aí essas coisas para as outras transformações, tá? Tanto as transformações planas vão ter suas representações como permutação, como as transformações espacial aqui também, ó, as transformações espaciais, certo? Ó, olha só essa aqui como ficou legalzinha, né? Ó, quando a gente faz aquela reflexão em torno do eixo 1, 3,
o 1 permanece no local dele e o 3 permanece no local dele. Ou seja, o 1 e o 3 ficam fixos. Por isso que eles não aparecem aqui, ó. Por isso que aqui o 1 vai no 1 e o 3 vai no 3. Certo? Aí continuando aqui, a gente tem as representações de todas essas transformações como permutações, né? Ou seja, a gente consegue enxergar o D4 como um subgrupo do S4, né? Por que que a gente consegue fazer isso? Porque a nossa operação é a mesma, de composição, né? O que significa compor aqui nessas transformações? Por exemplo, compor o S3 com o S4. É você fazer um movimento desse e depois faz o outro. Ó. Você pega o quadrado aqui, gira em torno do eixo horizontal e pega o resultado e gira em torno do eixo vertical, tá? Isso é compor as simetrias, tá? Isso aqui a gente está dizendo que esses elementos nós chamamos de simetrias, né? E compor as simetrias é fazer isso, tá? Ou seja, já que a gente consegue realizar as simetrias como se fossem permutações, então a gente tem aí, né, elementos de mesma natureza e a operação acaba sendo a mesma, certo? Só que a gente lembra que o S4 ele tem 24 elementos. E o nosso grupo D4, na verdade eu não provei que ele é um grupo, né? Mas enfim, vocês vão confiar em mim aí. Ele só tem 8 elementos, né? Então ele não é o S4 todo. Ele é um subconjunto do S4, mas uma vez que ele tem estrutura de grupo, então a gente pode dizer que ele é um subgrupo do S4, tá? Ó, aqui é o D4 explicitamente, né? Aqui todos os elementos, ó, o elemento neutro, a rotação de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus. Aqui o S1, vamos lembrar quem é o S1, é a reflexão em torno do eixo 1, 3. S2 é a reflexão em torno do eixo 2, 4. Né? O S3, quem é o S3? O S3 é a reflexão em torno do eixo horizontal e o S4 é a reflexão em torno do eixo vertical, tá? E aqui em roxo que eu falo é isso aqui, tá? Ó. Isso aqui para mim é rosa, certo? Em roxo aí a gente tem a representação desses elementos do D4 como permutações, certo? E aí o que a gente tem? Ó? A gente olha aqui a tábua de operações do D4, né? Ó. Se você for fazer aí todas as operações possíveis, você vai ver que essa aqui é a tábua desse grupo, tá bom? Certo? Como é que realiza essas operações, né? A gente pega, é como eu falei, a gente faz um movimento, pega o resultado e em seguida faz o outro movimento, né? Ó. Por exemplo, vamos escolher aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer aqui uma operação, por exemplo. Vamos pegar o S1 e operar com o R2, né? Vamos pegar o S1 e operar com o R2. Quem é o S1? O S1 ele é o 2, 4, né? Quem é o R2? O R2 é o 1, 3 composto com 2, 4. Então fica 1, 3 composto com o 2, 4. Certo? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, né? Aqui a gente repete. E aqui vamos ver o que vai acontecer. Nessa permutação aqui, o que acontece? O 1 vai no próprio 1 e aqui o 1 vai no 3. Então a gente conclui que o 1 começa indo no 3, certo? O 3 aqui ele é fixo e aqui o 3 ele vai no 1, certo? Então aqui a gente fecha. E aí a gente conclui, o 2 vai onde? Aqui o 2 vai no 4 e aqui o 4 fica fixo. Então o 2 acaba indo no 4 e fecha, certo? Então como resultado dessa operaçãozinha aqui, a gente obteve isso aqui, tá? Por que aconteceu isso? Porque se você for notar, essas duas permutações aqui, elas são disjuntas, né? Ó.
Essa aqui, ela mexe somente com o 2 e o 4, e essa aqui mexe somente com o 1 e o 3, certo? Sempre que acontecer isso, a composição entre elas é simplesmente você escrever a permutação dada dessa forma, tá? É porque eu quis fazer a conta aqui, mas você pode fazer isso, pode confiar que sempre vai dar certo, tá bom? Ok, então vamos compor isso aqui agora, né? Vamos lá. Aqui, o 1 vai no 3 e aqui o 3 é fixo. Então, a conclusão é que o 1 vai no 3. Opa, deixa eu escrever aqui, o 1 vai no 3. Ok. Aqui, o 3 volta para o 1 e aqui o 1 é fixo, certo? Então, o 3 ele acaba indo para o 1, tá? Então, a gente tem que fechar essa permutação aqui. Agora, olha só o que acontece. Aqui nesse elemento, o 2 vai no 4 e aqui o 4 volta para o 2. Então, a conclusão é que o 2 ele permanece fixo, porque o 2 vai no 2. Se o 2 é fixo, então o 4 vai ter que ser fixo. Então, olha só que interessante aqui, né? A gente tem que isso aqui é igual a somente isso aqui, né? Vamos ver isso acontecendo. Vamos ver isso acontecendo. Ah, na verdade aqui não tinha isso aqui, né? Ah, mas tanto faz. Ah, então na verdade eu fiz uma conta de besta, né? Tá bom, então vamos apagar isso aqui. E vamos subir isso aqui. Pronto, eu não vou cortar não, você vai ver eu fazendo essa besteira aqui, tá? Não tem nada não. Agora vamos entender, né? Vamos ver quem são esses movimentos aqui, tá? Quem é o S1? O S1 é a reflexão em torno do eixo 1, 3, né? Então, deixa eu fazer aqui rapidamente, aqui vai ficar um pouquinho feio, tá? Aqui a gente tem nosso quadrado no começo, ele começa, ó, 1, 2, 3, 4, no sentido aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, é o seguinte, a gente começa a fazer as operações da direita para a esquerda, né? Na verdade, a gente tem que olhar primeiro aqui o R2, tá bom? O que que o R2 faz? Vamos procurar aqui o R2. O R2 ele é uma rotação de 180 graus. Então, vamos descer lá e vamos rodar isso aqui 180 graus, né? Então, vai ficar o seguinte, o 1, ele roda 90 e roda 180, ele vai parar aqui no lugar do 3. Então, aqui eu coloco o 1, o 4, ele vai parar aqui no lugar do 2. O 3, ele vai parar aqui no lugar do 1. E aqui vai ser o 2. Ok, então o que a gente fez aqui foi fazer o R2. Agora vamos fazer aqui o S1. Lembrando quem é o S1. O S1 é a reflexão em torno do eixo 1, 3. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui quem é o eixo 1, 3. O eixo 1, 3 é esse eixo aqui. Agora faça a reflexão aí, e aí a gente vai ficar com o seguinte, né? O 1 e o 3 permanecem no seu local. E aqui onde tinha 4 fica 2, e onde tinha 2 fica 4, tá bom? Então pronto, então o resultado final é esse aqui, certo? Então vamos ver o que aconteceu aqui no final das contas. No final das contas, note o seguinte, note que o 4 ele permaneceu no mesmo local, o 2 permaneceu no mesmo local, e no final das contas a única coisa que a gente fez foi trocar o 1 de lugar com o 3, certo? Ou seja, a permutação 1, 3, certo? O que representa a permutação 3? Ela representa exatamente o seguinte, você pegar aqui e rotacionar em torno desse eixo, certo? Ó. Não é isso? Deixa esses caras fixos e troca esses aqui de local, certo? Ou seja, isso é a reflexão em torno do eixo 2, 4. Eu acho que eu falei errado aí, eu não sei.
Mas enfim, a reflexão em torno do eixo 2,4. Quem é a reflexão em torno do eixo 2,4? É esse rapazinho aqui, exatamente, certo? Ou seja, é o S2. Então a gente está dizendo que o resultado disso aqui é o S2. Então vamos ver aqui na nossa tábua quem é a operação de S1 com R2. Ó. Tá aqui o S1 e tá aqui o R2. O resultado da operação entre eles, ó, você vem aqui e você vem aqui. O resultado é esse aqui, ó, é o S2, tá? Eu vou tirar aqui esses riscos que eu fiz para você visualizar, ó. Mas é o S2, ó. Tá, ó, você consegue visualizar aqui agora, tá bom? Então é assim que se operam as coisas, tá? Então esse aqui é o exemplo que eu quis fazer para vocês, certo? Então no próximo vídeo a gente vai calcular algumas classes de conjugação aí para a gente ver a coisa toda que a gente estudou funcionando, tá? Então até o próximo vídeo.